O próximo item do nosso roteiro da avaliação é o ponto 6, né? Que ele tem um questionário específico, certo? Que ele vai trazer algumas questões que a gente vai investigar, junto com a pessoa, que a gente pode até muitas vezes de forma sutil perguntar isso diretamente ao paciente ou à família, né? Como era o paciente antes do adoecer? A gente pode perguntar assim, como era a sua rotina antes de estar aqui, o que é que você fazia, né? O que é que você fazia lá antes que você não pode fazer mais estando aqui hospitalizado? A segunda questão é, relate um dia na vida do paciente antes de adoecer. Quando eu pergunto uma rotina dele, ele vai me relatar como era o dia a dia dele, o que era que ele fazia antes, né? O ponto 3, como foi descoberto o diagnóstico, ou seja, como é, se a pessoa sabe o diagnóstico dela, como é que isso foi descoberto, como é que ela viu que tinha alguma coisa estranha. Então, assim, se é uma pessoa que se percebe, né? O ponto 4 é o paciente, ele sabe o seu diagnóstico. Se ele não sabe, por que ele não sabe? Não é investigar com a equipe, com a família, por que ele não sabe o diagnóstico dele. O ponto 5 é se houve fatos marcantes na vida do paciente e da família antes ou depois do adoecimento, que possam, inclusive, trazer modificações nesse processo de tratamento de adoecimento. Acontecer algo bom, ruim, uma perca, alguém nasceu, né? Ou seja, muitas vezes tem acontecimentos que são externos ao adoecimento que podem prejudicar esse processo, né, de como um todo, tanto do adoecimento quanto do tratamento, como pode também auxiliar. E se houve mudanças no comportamento na dinâmica familiar após o aparecimento da doença, ou seja, depois que ela adoeceu, a dinâmica da família mudou para poder auxiliá-lo, a própria dinâmica de vida dele mudou, agora ele já não pode mais trabalhar na mesma coisa, ou ele pode continuar trabalhando, ou ele só não vai trabalhar no que ele trabalhava antes temporariamente, né? Porque tudo isso vai ser um processo de mudança de perspectiva de vida também, tanto para ele quanto para a família, certo? O item 7 é a avaliação psicossocial, né, desse paciente, onde a gente vai levantar a história desse paciente, seu desenvolvimento psicológico, os vínculos e os grupos que ele é inserido. A questão 1, a gente vai levantar um pouco da infância dele, né, como era ele criança, qual era a composição familiar dele, as relações que ele tinha com os pais ou com as pessoas que cuidavam dele, quais foram as principais vivências e acontecimentos mais marcantes nessa infância, né, que chamam a atenção dele e que nesse momento de internação talvez ele relembre, né? A gente vai levantar um pouco sobre a adolescência, imaginando que a gente está atendendo um adulto, por exemplo. Quais os hábitos dessa pessoa quando era adolescente, o que era que ela gostava, quais eram os grupos que ela estava inserida, quais eram as vivências que ela tinha, né? Quais foram os principais acontecimentos. Levantar um pouquinho também a questão da sexualidade, como foi que ela se percebeu nessa sexualidade durante essa adolescência. Depois a gente vai um pouco para a vida adulta, né? Levantar um pouquinho dessa rotina diária dessa pessoa, se ela tem, né, a situação conjugal atual, é casado, não é separado, nunca casou, é viúvo, certo? Relações com os parceiros, se ela tem parceiro ou parceira, como é essa relação atual, é alguém que está presente nesse tratamento, nesse diagnóstico, nesse acompanhamento hospitalar, não é, por que não é, né? Qual o contato que ela tem com esses filhos, se mudou com a internação ou não, certo? As vivências que ela tem, qual a organização do lar, a expectativa de vida que ela tem sobre a própria vida. Os contatos sociais também, que é o quarto ponto, né? Emprego, amigos, participação na comunidade, lazer, atividades, ou seja, o que é que ela faz? Faz algum esporte, trabalha em quê? Isso vai mudar mediante essa doença, esse tratamento? Não, né? Porque muitas vezes a gente vai precisar trabalhar esses pontos, né? Como é que vai ser ela diante dessa vida após esse diagnóstico e esse adoecimento, certo? O ponto 8 do roteiro é um ponto um pouco mais extenso, que é o que a gente chama de exame psíquico. Esse exame psíquico, ele pode ser aplicado de forma separada, certo? Ou seja, eu posso fazer uma avaliação que eu faço só a aplicação do exame psíquico em alguém, certo? E aí ele coloca novamente essa parte identificatória, né? Nome, sexo, a gente vai repetir lá do começo. A gente vai avaliar, né, alguns itens psíquicos, né, se estão normais ou se estão com alteração, certo? O primeiro item desse roteiro, da parte 8, é o item da consciência. Então, a gente vai marcar se a consciência ela está normal,
se ela está com topor, né? O topor já é uma lentificação do pensamento e da resposta. Por exemplo, é muito comum nos graus leves de alcoolização ou de fadiga, né? Que a pessoa ela tem um pensamento mais lentificado, né? O estado de consciência ela esteja um pouco alterada. A gente tem a turvação da consciência, né? Que é um pouco mais comprometido do que o topor. Que já começa uma dificuldade de compreender os estímulos, a motricidade fina já fica um pouco mais prejudicada, né? A alteração ampla ela ainda é um pouco leve, mas a pessoa consegue andar ainda, né? Mas isso já aparece, por exemplo, num grau de intoxicação pelo álcool um pouco mais grave e no efeito de algumas drogas psicoativas, certo? A gente tem o grau C, que é o próximo grau, na verdade, que é a obnubilação, né? Que é quando a pessoa tem uma perca da capacidade de verbalizar, já tem uma grande dificuldade de compreensão, motricidade fina está totalmente comprometida e a ampla também bastante afetada. Se a pessoa está na situação de choque, de uma situação traumática, no estado epilético, né? Um grau mais grave de alcoolização. Alguns tumores cerebrais podem causar esse estado de obnubilação, né? Ou seja, a pessoa ela já entra num estado de perca de consciência, ou seja, até de verbalização muitas vezes. E muitas vezes você não vai conseguir entrevistar essa pessoa, vai conseguir com muita dificuldade, ela não vai conseguir te responder muitas coisas, certo? E depois desse estado a gente tem o coma, né? Que o coma ele tem o grau 1, o 2, o 3 e o 4. Vocês podem ler no capítulo, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente não avalia o grau de coma, quem avalia é o médico, né? Ele coloca até aqui uma forma de avaliação, mas a gente da psicologia geralmente não somos nós que fazemos essa avaliação. Mas é importante você entender o que é que está afetado em cada coma, para que se você for atender em alguém em coma, você saiba mais ou menos o que é que está comprometido, ou seja, como ele se divide em graus, porque quanto maior o grau, mais comprometido está a consciência da pessoa. No caso do coma grau 4, é quando se diz que houve morte cerebral, certo?